Bea, como reconhecer uma boa premissa para ir adiante? Por que a formatação de sítio com multicâmera é diferente? Como eu formato um flashback de uma cena que já existe no roteiro? Se você quiser saber a resposta para todas essas perguntas e mais outras, você fica até o final desse vídeo, porque hoje temos Bea Responde aqui nesse canal. Meu nome é Bea Góes e você está assistindo ao Narratologia. Segunda vez que eu tô fazendo esse tipo de vídeo aqui no canal. A primeira vez deu muito certo, vocês enviaram perguntas pelo Instagram pra mim. Eu abri uma caixinha de perguntas exclusiva lá no meu Instagram. Inclusive, eu ainda não sei por que você ainda não tá me seguindo no Instagram. Pra mim ainda não fez sentido na minha cabeça. Mas, como nós temos uma comunidade aqui no YouTube também, como tem várias pessoas que estão aqui que não me seguem no Instagram, eu resolvi falar aqui na minha comunidade. Depois você dá uma olhada também, que eu posto vários anúncios, várias conversas lá na comunidade também, que eu ia fazer um Bea Responde e pedi lá pro pessoal mandar dúvidas, mandar questões, e o pessoal enviou várias questões, eu selecionei aqui 5, as outras eu respondi lá manualmente, então você fica à vontade também para me fazer perguntas por lá. Mas essas 5 perguntas que eu selecionei aqui são muito interessantes, mas você fica até o final desse vídeo porque pode ser a sua dúvida também. Então olha só que legal, além de tirar a dúvida de outra pessoa, pode também tirar a sua dúvida, e também se você se deparar com essa questão lá na frente, você já vai saber o que fazer, porque eu já expliquei aqui no vídeo. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Primeira pergunta foi da Laísa Ferreira. Olá, Bea. Gostaria de saber quando reconhecer uma boa premissa para ir adiante. Como você lida com suas ideias constantes? Sempre tenho muitas ideias, porém tento me concentrar em uma vez só, já que Bea não sabe ler. Porém tento me concentrar em uma por vez só, que vem aquela insegurança se é uma boa ideia ou não. Será que eu esqueci como se lê? Porém tento me concentrar em uma por vez só. Ah, só que venha... Faltou uma vírgula aqui. Porém, tenta me concentrar em uma por vez. Só que vem aquela insegurança se é uma ideia boa ou não. Agora a Bea lembrou como se lê. Então, eu, Beatriz, prefiro uma ideia por vez, mas também, assim, se precisar trabalhar 2 ao mesmo tempo, já aconteceu comigo, eu consegui tranquilamente, mas eu prefiro ter uma por vez, porque eu me dedico, eu me concentro melhor. Então, primeiro ponto. Segundo ponto da sua questão, como reconhecer se uma premissa é boa ou não? Tem um vídeo aqui no canal falando sobre inovação, sobre como você pode ser inovador, se é que dá pra ser inovador. Porque assim, Laísa, muitas vezes não é uma questão de você ter uma ideia mega inovadora, bombástica, criativa, não é. Vou ser bem honesta contigo, não é sobre isso que a gente consegue uma boa narrativa. Uma boa narrativa é aquela que tá bem contada, que tem peripécias que fazem sentido, que tem um bom protagonista, que se passa em determinado universo, que tem um bom recorte temporal. Enfim, são várias variáveis que tornam uma narrativa boa. Bea, beleza, mas como que eu sei que vale a pena investir em determinada ideia? Eu vou te falar agora baseado na minha experiência pessoal e que eu converso com vários amigos roteiristas e vários outros colegas de profissão. Se a ideia que você escolheu desenvolver um filme ou uma série sobre faz sentido pra você, conversa com quem você é e te move de alguma forma, toca você de alguma forma, você automaticamente vai ter mais facilidade de desenvolvê-la. Porque tudo aquilo que a gente se identifica, a gente se esforça um pouco mais, a gente tem um cuidado muito maior. Por exemplo, vamos supor que eu, Bea, decido, assim, eu tenho uma ideia, eu falei assim, nossa, seria muito legal uma ideia sobre um engenheiro, um homem de 40 anos, que foi desenvolver, foi criar lá um prédio, o prédio desmoronou. E daí eu vou mostrar como que esse cara lida com esse desmoronamento, o que aconteceu, etc, etc. E esse cara tem filho, esse cara é separado da mulher, e etc. Essa narrativa não me move tanto, essa narrativa não conversa tanto assim comigo. Pode ser uma ótima premissa, mas assim, eu sou uma mulher completamente desinteressada por engenharia. Eu detesto engenharia. Então, assim, pra mim, talvez essa narrativa não converse tanto assim comigo. Então, se alguém me der essa ideia pra eu desenvolver, não, mas se alguém me der ideia pra desenvolver, ela vai me pagar e eu vou achar o máximo e vou me empenhar. Mas se for uma ideia que eu tive por minha conta e eu tive que sentar lá e desenvolver e tirar 1 hora do meu dia pra me empenhar naquilo ali, eu vejo que aquilo ali não é interessante pra mim, não conversa comigo, não faz sentido pra mim, cara, eu não vou querer desenvolver, no fundo.
fundo. Por mais que eu me engane, assim, não conversa comigo. Por isso que eu falo tanto que é muito importante que você saiba por que você quer contar determinada história. Eu atendo algumas pessoas de consultoria que me falam, assim, que tem vários projetos, tem várias ideias, mas você tem que escolher narrar primeiro aquilo que conversa mais com você. Depois de um tempo, que nem como eu falei pra vocês, uma produtora vai te pagar pra você desenvolver um projeto que naturalmente talvez você não tivesse esse interesse, mas por você já ter desenvolvido um projeto seu que faz sentido pra você, que conversa com você, daí, beleza, você vai e desenvolve, porque daí você tem esse conhecimento e você já tem esse domínio de ter passado pelo desenvolvimento de um outro projeto que te interessa. Como você reconhece se é uma boa premissa? Se ela conversa com você, se ela faz sentido pra você, se você sabe por que você quer contar essa história, se o tema dela toca você de alguma forma, você acredita que vai tocar outras pessoas de uma forma similar. É assim que você sabe. E não fique noiado pensando que tem que ser uma ideia, oh meu Deus, mega criativa, porque não é isso que faz uma boa história. O que faz uma boa história é ela ser bem contada. Próxima pergunta. Pergunta aqui é do Robert Richard Roteiros. Robert Richards, parece um negócio de dublagem, né? Herbert Richard? Era assim? O de dublagem? Enfim, depois a Samara vai colocar aí na edição pra ver se era ou não era. Versão brasileira, Herbert Richards. Por que a formatação de sitcom multicâmera é diferente? Gente, essa resposta é rápida e prática. Porque o que acontece? Em sitcom você ensaia muito, você tem muitas leituras e você tem muitos roteiristas. Então, o espaçamento, vou mandar aqui pra Samara pra ela exibir pra vocês uma página do roteiro de Friends. Você vê que o espaçamento entre os diálogos, entre as rubricas, é bem grande. Por que isso existe? Para que os atores façam comentários e que os outros roteiristas façam comentários em cima desses diálogos, para que tenha espaço para, se ele precisar reescrever uma fala, ele conseguir reescrever, ele ter esse tempo. Como que é sitcom feita? Sitcom original, sitcom raiz, não é mais feita hoje. Você tem uma plateia lá que assiste a série enquanto ela tá sendo gravada. E a plateia é tipo um teste. Se a plateia ri da piada, deixa a piada continuar a gravação, beleza. Se a plateia não ri da piada e assim, galera não entendeu, não teve graça, o que acontece? Você tem sempre ali na plateia, na primeira fileira, você tem ali, tipo, 5 roteiristas, que eles imediatamente reescrevem a piada e dão ali pro ator. E às vezes o próprio ator refaz a piada na hora e vai, volta, grava a cena de novo. Riram. Ah, beleza, então vamos adiante. Então é por isso que você tem esse espaçamento maior nos roteiros de sitcom. Mas, novamente, sitcoms que estão sendo gravadas cada vez menos atualmente. Então é o tipo de formatação que é um pouco mais rara mesmo da gente ver e da gente escrever propriamente dito. Terceira pergunta do Bruno Alcântara pergunta o seguinte: quais as principais características de um filme ou série character driven? Então, Bruno, a gente não usa muito esse termo character driven pra filme. Ele é mais utilizado pra série, né? Porque é o que move aquela série, o que puxa aquela série. Num filme, você não tem tanta essa necessidade de o que move esse filme, porque o filme vai começar ali, vai terminar e pronto, acabou, né? A série não, a série você tem que ter alguma coisa forte, resistente, que mova ela durante vários episódios, pra poder você ter essa continuidade, você manter o espectador fiel ali ao produto. Mas você pode sim ter filme baseado mais em personagem, que você tá mais preocupado em explorar as camadas daquele personagem. Eu falei um pouco mais sobre isso no meu vídeo sobre personagem esférico. Agora, as principais características é que você vai ter um protagonista ou os protagonistas bem mais desenvolvidos, você vai ter uma preocupação muito maior com o psicológico desse personagem, com as camadas emocionais dele, em como que é a relação desse personagem com as outras pessoas ao seu redor. Você vai ter um dilema muito forte para esse personagem, então ele vai sempre ficar entre uma coisa ou outra e ele tem conflitos internos fortes. E você tem a vontade desse personagem e o que ele quer fazer, o que ele vai e faz. Diferente do plot driven, porque no plot driven você tem ali uma condição, uma coisa que é obrigada para aquele personagem. Então, eu preciso de dinheiro para pagar o tratamento de leucemia da minha mãe. E o character driven não. O character driven é tipo assim, eu vou fazer dinheiro porque eu quero ser milionário, eu quero ser rico, é isso assim, eu vou jogar nesse cassino aqui, eu vou viciar e fica por isso mesmo, entende? É outro raciocínio no que acontece na trama. Os acontecimentos da trama não são guiados por uma necessidade, muitas vezes, do protagonista, são guiados pela vontade dele, pelo que ele tá a fim de fazer, né? Não significa que precisa ser só isso o tempo inteiro na narrativa. Obviamente que você mescla muitas vezes, mas uma série que é muito
muito character-driven é Mad Men, por exemplo. Ali você tem pouquíssimas situações em que uma coisa é imposta pros personagens e não, porque precisa bater uma meta, precisa conseguir aquele objeto, precisa disso, precisa resolver aquilo, não. Você tem ali as vontades dos personagens e conflitos que são gerados a partir do embate entre essas vontades e esses desejos e esses conflitos internos, enfim, é outra pegada. Eu adoro série character-driven. Próxima pergunta. Próxima pergunta é do Lucas Vale. Bea, cenas entrecortadas são frutos da edição ou dá pra escrever? Se dá pra escrever, como formata? Lucas, o que você está me dizendo aqui chama-se intercut. Intercut é quando você tem duas cenas e que ficam se entrelaçando. O que acontece? Aí tem tanto uma parte da montagem quanto uma parte do roteiro. Você, como roteirista, você vai fazer o quê? Você vai marcar que é um intercut, que aquelas duas cenas estão em intercut. Como é que você faz isso? Você apresenta a primeira cena, o primeiro cabeçalho. Depois que você introduziu o primeiro cabeçalho, colocou ali uma rubrica ou até mesmo um diálogo, aí você vai escrever embaixo em rubrica, intercut com, 2 pontos. Aí você vai apresentar o segundo cabeçalho. A partir desse momento, você pode escrever tanto referente à cena de cima, quanto à segunda cena que você colocou. Porque ali o montador vai pegar o roteiro e vai entender, ah, beleza, então é pra eu mesclar isso daqui e deixar as cenas em intercut. No final você marca também em rubrica, você marca assim em caixa alta, fim do intercut, e daí você vai pra outra cena, você volta pra cena, enfim, aí você decide qual que é a cena que vem depois desse intercut. Mas essas cenas entrecortadas, só tem que tomar cuidado pra você também não ficar invadindo o trabalho do montador. Então não é ficar marcando voice-over quando você quer que foque em determinado personagem, ou você fica abrindo um monte de cabeçalho pra mostrar, não, agora mostra esse, depois mostra esse, o outro tá em off-screen. E calma, gente, porque assim, chega um momento, principalmente na pós-produção, na hora da montagem, em que o montador é a única pessoa que sabe quais cortes ficaram bons, quais que o áudio sincou direitinho, que dá pra encaixar, e você, como roteirista, não sabe. Você não sabe quais ficaram bons, quais não ficaram, quais teve um errinho ali de continuidade, quais que não teve. Então, assim, deixa que o montador faz o trabalho dele. Ele vai fazer bem, ele vai fazer direito. Mas você só precisa indicar no roteiro que é o intercut. Você indicou, pronto, tudo certo. Deixa que o montador vai e ele entrelaça as cenas. Última pergunta do Vinícius Lemos. Oi, Bea, gostaria de saber como é formata um flashback de uma cena que já existe no roteiro. Eu recebi essa pergunta recentemente no meu Instagram também. E isso acontece muito em casos em que você tem uma revelação. Então, você quer mostrar ali pro espectador que determinada pessoa já estava naquela cena, escutando aquilo ali o tempo inteiro, ou que um personagem estava conversando com alguém, só que você não sabia quem era, e aí depois você vai mostrar a mesma cena de outro ângulo pra mostrar que a pessoa tava lá. Tá, beleza. Como é que você escreve isso no roteiro? Você marca flashback, já fiz vídeo aqui sobre flashback no canal, então você vai colocar tipo interior, casa, dia, entre parênteses, depois flashback. E o que você faz? Você escreve embaixo. Vamos supor que essa cena do flashback é a cena 30 e a cena que você vai fazer referência é a cena 4. Então, você vai escrever assim: estamos na cena 4, ou voltamos à cena 4, ou é o mesmo momento da cena 4. Aí você arranja, enfim, a maneira que mais combina com a sua escrita, com a sua voz, com o seu roteiro, com a sua narrativa, você arranja lá uma maneira de dizer que é a cena 4, só que de outro ângulo, e daí você vai colocar. É super válido você repetir diálogo, então o diálogo que já apareceu lá em cima, ai, Bea, mas eu já escrevi uma vez, vai ter que escrever de novo. Se é determinado diálogo que vai ser mostrado, então você tem que mostrar o diálogo de novo, e outro personagem escutando, ou outro que tava conversando, enfim. E daí você marca. No final, fim do flashback, pronto, você volta a cena e tudo certo. Mas você não escreve na rubrica, pelo amor de Deus, não faz isso comigo. E então descobrimos que quem estava lá o tempo inteiro era... Não faz isso. Olha, se tu fizer isso, tu não vai dizer que tu é inscrito no meu canal. Tu não vai dizer. Inclusive, se tu não é inscrito, se inscreve. Mas se tu for inscrito no canal e tu fizer isso, tu não vai dizer que tu aprendeu isso comigo. Porque eu não ensinei isso. Eu não ensinei isso. Tu vai escrever assim. Aline, vamos supor que a Aline tava ali bisbilhotando a conversa lá alheia. A Aline está atrás da porta. A Aline está no canto. Vemos agora que a Aline estava lá, vemos agora que a Aline, de outro ângulo, enxergamos que a Aline estava lá o tempo inteiro. Enfim, entendeu? Você faz isso, mas você não diz assim, ai meu Deus, what the fuck? Meu Deus, isso é um absurdo, olha só esse plot twist. Não
faz isso na rubrica, pelo amor de Deus, tu vai detonar teu roteiro. Tu só marca lá, o espectador entendeu. Meu Deus, então naquela cena a fulana tava aqui o tempo inteiro, deixa pro espectador pensar, sabe? 2 mais 2, deixa que o espectador escreve 4, não escreve por ele não, senão ele fica um pouco incomodado. Bom, gente, essas foram as perguntas que eu separei hoje. Se você quiser mais BR Responde, coloca aqui nos comentários. Vou ficar intercalando entre pegar perguntas no Instagram e pegar perguntas aqui do YouTube. Não esquece de se inscrever no canal, deixar um like no vídeo, me seguir nas redes sociais. E muito obrigado pela sua audiência. Tchau! Acabei de perceber que eu não passei batom. Tá feio. Rapaz, eu vou sem batom mesmo.